Muito bem. A doutora Ângela Maria Lassalabata inicia o seu estudo sobre adaptação assim dizendo: sobre todos os planos da manifestação, do mais elevado ao mais baixo, age uma lei muito importante, cuja finalidade é ajudar o mecanismo evolutivo, do mais alto ao mais baixo. Existe uma lei que tem a finalidade de ajudar o mecanismo evolutivo. Esta lei chama-se Lei da Adaptação. Esta lei tem uma utilidade particular e funções específicas, sobre as quais seria demasiado longo e complicado deter-nos agora. É suficiente saber que ela se serve da energia do terceiro aspecto ou da atividade inteligente e que coopera com o impulso evolutivo, favorecendo o desenvolvimento de qualidades superiores e auxiliando o processo de sublimação. Do ponto de vista psicológico, segundo ela, esta lei dá lugar no homem à qualidade de adaptação ou adaptabilidade. Devemos analisar detidamente qual a verdadeira natureza e finalidade desta qualidade fundamental, a fim de compreender plenamente sua utilidade e sua importância para o desenvolvimento humano, em geral, e para a obra de autoformação do aspirante espiritual em particular. Em geral, ela vai analisar a fim de compreender plenamente sua utilidade e sua importância para o desenvolvimento humano. Essa é uma observação geral, né? E, em particular, para a obra de autoformação da criatura humana. Então, olha que graça a preocupação dela. Ela faz uma observação geral do crescimento, tendo em vista a sociedade onde o ser humano convive e, em particular, a pessoa. Então, ela observa esta lei de adaptação, de adaptabilidade do indivíduo junto ao meio social e do indivíduo para consigo próprio. Como ele reage diante das ações sociais que cobram dele uma postura de flexibilidade. Rigidez na alma, mas flexibilidade no corpo. Os cientistas descobriram, continua ela, a existência desta lei de adaptação, mas ela se refere apenas à matéria física. Observação dos cientistas. Escreveu Lamarck. Adaptação é um dos mecanismos evolutivos elementares. E Leconte de Noix, em seu livro L'Homo e seu destino, acrescenta: o ser vivo tende sempre a adaptar-se de modo físico-químico e de modo biológico. E esta é uma manifestação de procura de equilíbrio, semelhante à que se observa no mundo inorgânico. Prossegue mais adiante
a adaptação perfeita nunca foi uma meta em si. Parece, em vez disso, ter sido um meio pelo qual pôde se desenvolver um enorme número de indivíduos. Se nós formos analisar mais profundamente, eu que estudei biologia, nós vamos observar o quanto o mundo biológico aplica esta lei de adaptabilidade. Em todos os segmentos, em todos os sentidos, desde o microcosmo, os organismos celulares, os organismos pluricelulares, os unicelulares, não é? Eles se adaptam ao meio onde vivem. Todos. Veja bem, o macaco possui 2 mãos e 2 pernas. Mas, em contrapartida, ele tem um rabo que foi desenvolvido para adaptar-se ao meio em que ele vive. Por quê? Porque é um cordão de sustentação. Ele fica pendurado no rabo por tempo indefinido. E é um elemento de equilíbrio para ele pular e se segurar com o rabo. Adaptação. Entende? Um mecanismo de adaptação, né? E vai assim longos seres, né? Os peixes, as aves, né? As aves que mergulham nos rios, nos leitos, vêm lá de cima e mergulham em busca do peixe. Isso, você vê, é uma ave, está lá no ar e dali a alguns momentos ela está submersa, pegando o peixinho. Uma adaptação. Como que elas não ficam com as penas molhadas? Existe uma glândula que elimina um elemento oleaginoso que impermeabiliza as suas penas. É coisa maravilhosa. Isso é um mecanismo de adaptação, né? E assim vai, caminho avante, né? As gavinhas, que são aquelas ramificaçõezinhas que nós encontramos na uva, encontramos na videira, no chuchuzeiro, na abobreira, e assim vai, quase todas, não todas as cucurbitáceas não, mas a abóbora, o pepino, e o chuchu e outros possuem a gavinha, que é um filamento que enrola e dá sustentação. Entende? Um mecanismo de adaptabilidade. E o homem, por sua vez? Você está falando dos reinos mineral, vegetal, animal, e o hominal? O hominal se adapta maravilhosamente bem. Padece, porque é teimoso, mas se adapta. Entende? Cita um exemplo de adaptabilidade do homem. Ora, muito simples. Vou para os Estados Unidos. Eu não vou lá falar português. Posso até falar português, mas eu tenho que adaptar o meu entendimento, a minha mente, para a língua inglesa, norte-americana. Não é? Então eu tenho que aprender, eu vou me adaptar. E o frio? Eu tenho que me adaptar. Levo roupas quentes para que eu possa me adaptar. Né? Ela coloca assim, a adaptação, por conseguinte, no que se refere ao corpo físico, parece ser uma característica natural e espontânea. Percebemos realmente que há no corpo humano um maravilhoso mecanismo de adaptação
o qual serve para preservar o equilíbrio fisiológico e o funcionamento harmônico dos vários órgãos. Esta qualidade, todavia, continua ela, não é apenas prerrogativa física. Ela é, ou deveria ser, uma qualidade espontânea também dos outros veículos. Está especificando aqui quais seriam esses outros veículos. Os veículos do corpo humano, né, que nós já falamos a respeito, né? Então, nem sempre os demais outros veículos do homem, do corpo humano, eles se adaptam, nem sempre, mas de modo geral, a criatura humana é adaptável, né? Parece ser uma característica natural e espontânea, mas é mesmo. É mesmo. Você vê, a criancinha, desde pequenininha, na amamentação, ela já começa a se adaptar a um novo ambiente que ela vai ter, porque sai dentro do líquido amniótico na bolsa uterina. No escuro, é colocado no claro, né? Hoje ainda os partos são partos humanizados, geralmente, né? A mulher tem a luz no escuro, né? Sob uma luz mais fraca, né? Mas o bebezinho se adapta. Voltaremos.